Bem, vamos lá. Vamos agora corrigir a questão 18 da prova da FUVEST 2021. Olha aqui, ó. A linha de fronteira hoje possui uma definição essencialmente econômica. Então, hoje a fronteira ela é econômica, como a fronteira da lucratividade, mas adquire uma expressão geográfica bastante acentuada em diferentes escalas espaciais. Isto é, basicamente, o que a fronteira do século XIX e a assim chamada fronteira urbana têm em comum. Na realidade, ambos estão associados à acumulação e expansão do capital. Mas, enquanto a fronteira do século XIX representou a realização de uma expansão geográfica absoluta, então a fronteira do século XIX representou uma expansão geográfica absoluta na escala do território, como a principal expressão espacial da acumulação do capital. A renovação urbana representa o exemplo mais desenvolvido da rediferenciação do espaço geográfico com vista ao mesmo resultado. Ok? Então, primeiramente ele fala na fronteira do século XIX, que é uma expansão geográfica absoluta, e depois ele fala da renovação urbana, como exemplo da expansão do capital na atualidade. Tá? Então, aqui, o excerto relaciona a dinâmica geográfica dos Estados Unidos no século XIX a do final do século XX. As imagens correspondentes a cada um dos momentos apresentados pelo excerto são identificados em... Então, você tem que pegar a primeira imagem, que representa os Estados Unidos com a sua expansão geográfica no século XIX, e a segunda imagem representando uma imagem de renovação urbana no final do século XX. Ok? Então, letra A. Primeira imagem, marcha para o oeste. Perfeito. Então, na marcha para o oeste, houve uma expansão territorial dos Estados Unidos até o Oceano Pacífico, né? E foi uma expansão econômica, né? Então, as pessoas elas iam ocupando as novas terras, iam dizimando os indígenas e iam fazendo plantações, iam explorando os recursos naturais, né? Então, você tinha uma expansão da economia dos Estados Unidos a partir da expansão geográfica da fronteira do país. Tá? E a segunda imagem representa a revitalização das áreas centrais, ou seja, projetos de renovação urbana, ou seja, aquelas áreas centrais decadentes dão lugar a áreas centrais novas, modernas, né? Nas cidades portuárias, isso é muito comum com a renovação dos portos, por exemplo, ok? Então, essa revitalização faz com que nós tenhamos uma nova fronteira econômica. Por quê? Porque as áreas centrais, as áreas portuárias eram áreas degradadas, áreas que não interessavam ao capital investir. Mas, a partir do momento em que o Estado, que o governo melhora a infraestrutura, aquelas áreas se valorizam novamente e você tem uma nova fronteira de expansão econômica. Então, nesse sentido, o gabarito da questão 18 é a letra A. Beleza? Vamos ver aqui as demais. Letra B. Independência dos Estados Unidos. Já está errado. Por quê? Porque foi no século XVIII e não no século XIX. E, em segundo lugar, não houve nenhum tipo de expansão geográfica absoluta com a independência, né? Apenas uma mudança de domínio britânico para o domínio estadunidense. E
a segunda imagem, a suburbanização, ou seja, a criação de moradias, de novos bairros, novos locais de moradia em áreas afastadas do centro da cidade. Isso aí não é uma renovação urbana. Isso aí consiste na expansão de novas áreas de moradia. Letra C, a festa do chá de Boston. Gente, a festa do chá de Boston, né, consistiu em um momento histórico muito importante, né, em que os moradores dos Estados Unidos reduziram as taxas de importações de produtos vindos de fora, ok? Mas também não há nenhum tipo de expansão geográfica do território. E a segunda imagem é o Vale do Silício. O Vale do Silício, gente, consiste em um tecnopolo. O que é um tecnopolo? É um polo de indústrias de alta tecnologia. Sem dúvida, gera um grande desenvolvimento econômico, mas não é uma renovação urbana, ok? Letra D, Guerra de Secessão, aconteceu no século XIX, é verdade, na década de 60 do século XIX, né? A Guerra de Secessão aconteceu em função da questão da escravidão. Os estados do Sul eram contrários à abolição da escravidão. Já os estados do Norte eram favoráveis a essa abolição da escravidão. Por isso que houve essa guerra. Mas não houve uma expansão geográfica do território dos Estados Unidos. Tá? E construção do muro que separa os Estados Unidos do México não consiste em um exemplo de renovação urbana. E, finalmente, a letra E. Primeira imagem, descobrimento dos Estados Unidos, também não aconteceu no século XIX, aconteceu no século XVI, né? E a segunda imagem, o gueto e a segregação urbana. Bem, o gueto, gente, são áreas habitadas pelas minorias negras, latinas, então são áreas depreciadas em termos econômicos e que não recebem muitos investimentos. Então, não são áreas de renovação urbana, muito pelo contrário, tá? Então, dessa maneira, somente a letra A está correta, e aí, portanto, a questão 18 da prova de Geografia da FUVEST 2021 tem como gabarito a letra A, de Alemanha.